Eu lembro que eu era produtor de eventos e eu queria contratar o Vanderlei Nunes. Na época eu era desconhecido, não tinha feito ainda grandes eventos ainda, mas e como que se chega até, como se chega à estrela? É muito difícil, né? Então eu falei assim, olha, eu liguei no salão, falei, quero cortar o cabelo com o Vanderlei. Só que ninguém me passou preço, ninguém me passou nada. E meu cabelo tava desse tamanho ou menor. E agendei um corte de cabelo com o Vanderlei. Cara, eu quando cheguei no salão, eu fui tão bem recebido. Me colocaram outra roupa, levaram um espumante, levaram café, levaram água, fizeram uma massagem no meu cabelo que tinha pouco menos de 1 centímetro. Esse é o Imenso. diferencial, né? E aí depois quando eu fui pagar, eu lembro que foi R$ 297 o corte nessa época. R$ 297, se fosse hoje, devia ser uns quase 500, né, mais ou menos. Só que a experiência que ele me trouxe foi barato. Não importa onde você esteja, você pode agregar valor com coisas que são simples. Olha, eu tô sem dinheiro. Cara, vai no mercadinho, pega o Caesar, aquele champanhe no final de ano, que custa R$ 9, 7 mais ou menos. É Caesar, é um que tem uma maçã. É Caesar. Pega ele, coloca no congelador, deixa ele quase virar pedra. Aí você tira. A taça custa R$ 7. Coloca o Caesar quase que congelado, vai quebrar o sabor daquilo ali. E dá para sua cliente o copo com água, a xícara com café e a taça com espumante. Você investiu R$ 50 e agora não importa onde você esteja, pode ser na garagem de casa. Você vai entregar luxo. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Dono de Salão. Dono de Salão é um programa específico para profissionais da área da beleza que decidiram romper os seus limites, os seus medos e abriram o seu próprio salão de beleza. Esse programa tem o intuito de trazer pessoas reais, com histórias que vão te inspirar e mostrar que se de repente você está passando por um momento de dificuldades, outras pessoas já percorreram esse caminho. Não estamos aqui para falar que você terá um caminho mais fácil, mas estamos aqui para mostrar que pode ser mais leve. Hoje é um dia com muita satisfação em receber um convidado que eu tenho muita estima por ser um cara extremamente carismático e é muita alegria para nós recebermos aqui hoje ele, o Washington. Washington, muito obrigado pela sua Imagina, participação aqui no Dono de Salão. eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho da minha história. É isso que a gente quer ouvir, a sua história, meu amigo. Primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, Washington, é quem é o Washington? A sua origem, você é de São Paulo, você é de outra região? Fala um pouco de nós, de onde você veio. Bom, para quem não me conhece, sou o Washington Reinaldo, né? Mais conhecido como WR no meu bairro. Eu fui nascido e criado em Osasco. Eu nasci numa comunidade de poucas pessoas, mas também muito conhecida em Osasco, que foi Morro do Socó, uma comunidade da qual eu cresci e aprendi muito ali. E com o tempo eu comecei a fazer unha, comecei a fazer cabelo. Eu com 13 anos de idade eu já trabalhava na lanchonete da minha tia. E com isso ela falou: "Por que você não trabalha pra você?" Aí foi quando eu decidi fazer unha. Minha mãe tinha uma maleta de esmaltes. Com 13 anos eu já comecei a fazer unha e comecei a desenrolar na área da beleza. Aí de unha, com 16 eu fiz um curso de cabelo e desde então eu comecei a atuar. Comecei trabalhando em casa e com o passar do tempo aquilo foi ficando muito pequeno e eu decidi montar um espaço do qual eu conseguisse receber melhor as minhas clientes, né. Tanto com um conforto melhor, como também um espaço que elas pudessem sentir mais livre, né, porque quando a gente atende em casa, a gente não tem totalmente esse conforto, porque parece que a gente não tá sendo tão profissional, né. Foi quando eu decidi então montar um salão. E aí você tinha quantos anos no o primeiro salão? O meu primeiro salão eu tinha 23 anos, 23 de anos. formados. Você já estava aí com 10 anos aí de carreira. É engraçado que a grande maioria, acho que quase 70%, começaram sempre nessa faixa etária, 12, 13, 14. Você acha, para você, na sua concepção, você acha que é um talento que você: "Poxa, eu não me vejo em outra coisa", ou você porque assim, você tem a opção de já nascer com aquele talento, com aquela disposição de fazer algo, ou você aprende a amar outras coisas. No seu caso, você já nasceu, que com 13 anos, e aí você se descobriu um profissional da beleza
e você decidiu permanecer ou as coisas foram te empurrando para ter outro só ficar mesmo no salão? É como as pessoas sempre falam, né, a área da beleza você tem que ter um dom. Mas eu acho que além de você ter um dom, você também tem que saber o que você quer. Eu sempre soube que eu queria transformar pessoas. E quando a gente trabalha com beleza, a gente não somente trabalha em arrumar pessoas, mas também como transformar a vida delas. Porque às vezes a pessoa está com uma estima tão baixa, aquilo diz tanto sobre ela. E quando você faz isso ser diferente, você renovando a beleza dessa, a pessoa até se encontra, né? Então eu digo que a beleza ela me encontrou, não fui eu que encontrei ela e também não fui eu que nasci com o dom. Eu acho que o dom ele me encontrou. E eu aperfeiçoei e graças a Deus todos os dias eu tô melhorando, então eu digo que a beleza me encontrou e o dom me encontrou. Nasci um pouco com ele sim, mas com o tempo eu aprendi a aperfeiçoar. Ah, que interessante. E aí você montou lá seu primeiro salão, e antes de montar o seu primeiro salão, você trabalhou em outros? Que você saiu ali, você fazia unha e depois foi para o cabelo. Isso, com 13 anos eu conheci uma mulher chamada Maria Del Monte, eu trabalhei um tempo no salão dela e eu fazia somente unha lá, né, e aí eu saí, continuei trabalhando em casa, depois eu trabalhei um pouco com a Márcia Fernandes também, que ela é mãe de uma menina que trabalha no meu espaço, ela é designer de sobrancelha lá, mãe da Keren Fernandes. E eu fiquei uns 2 anos com ela. Foi um grande aprendizado, assim, mas alguns ciclos se fecham, né, para que se abram os novos, e os novos, no caso, foi o meu salão. Foi Nossa, onde eu dei um up na aí minha você carreira. trabalhou com a Márcia E com Maria. a Márcia e hoje você trabalha com a Keren, que é a filha É, dela. hoje a Kelly não trabalha no meu espaço, ela é, como eu posso te dizer, ela é uma integrante da nossa equipe, né. Ela faz Aham. tanto o micro de sobrancelha como o micro de labial, e faz parte da equipe WR. Isso que é o interessante é isso, né, Washington, criar os relacionamentos, os bons relacionamentos, e você dá continuidade nisso, né, então você vê que interessante, você trabalhou com a Maria, E com a e Márcia. hoje você tá com a Maria e com a Márcia, hoje você tá com a filha, né, e aí você vai ultrapassando as gerações e isso é um sinal de que existe ainda aquela situação de você ser verdadeiro com o outro, e porque aí o vínculo ele não acaba jamais. E sabe o que é mais engraçado, Bruno? Quando eu trabalhava com a Márcia, a Keren era criança, e ela nem era da área da beleza nem nada, mas ela cresceu tanto com a gente ali naquele convívio, que conforme foi passando o tempo ela foi se interessando, e hoje ela é uma ótima profissional, viu? Ela entrega no que ela faz. Isso é muito bom. Eu já vi alguns trabalhos dela, realmente ela é sensacional. Que legal, Washington. E dos desafios, quando você teve o seu primeiro salão, assim, qual que foi, assim, um desafio? Você já que faliu alguma vez? Já abriu ali, poxa, não deu certo, vou Então, reiniciar. ali não, eu nunca tive medo do fracasso, porque eu acho que o fracasso ele é só um pontapé pra te jogar pra frente, né. Então quando eu abri meu primeiro salão, eu já sabia o que eu queria. E eu coloquei meu sonho acima de tudo, eu falei: "Vai dar certo". Eu nunca coloquei essa ideia de não dar certo. A minha maior dificuldade mesmo foi você captar clientes e fidelizar. Porque como eu te falei, eu comecei num bairro muito simples, e nesse bairro simples quando eu pensei em montar um salão, eu pensei em montar algo diferenciado, eu não queria apenas pegar um espaço, colocar um espelho e uma cadeira. Eu queria ter entrega de um espaço de luxo para pessoas que tivessem um acesso e não fosse tão caro, entendeu? Eu queria um trabalho e uma entrega diferenciada do que os outros salões entregavam. Tanto que o meu espaço de beleza no Portal 1, ele é um dos espaços não mais bonito, mas um dos mais bonitos, e ele tem uma entrega de trabalho tanto em qualidade de produto, tanto em qualidade de serviço e de profissionalismo. Então acho que foi isso o meu maior pontapé, é entregar um diferencial. E também foi a minha maior dificuldade, ser o diferencial, né, porque quando a gente tenta ser o diferente, a gente acaba renunciando a algumas coisas que está muito habituado à nossa cultura, ao nosso viver, né, do dia a dia. E gera o preconceito, né, que é aquela o pré-julgamento, porque: "Ah, por que que ele quer fazer isso?". Eu lembro que eu era produtor de eventos e eu queria contratar o Vanderlei Nunes. Na época eu era desconhecido, não tinha feito ainda, grandes eventos ainda, mas e como que se chega até uma pessoa, vamos colocar assim, abre aspas, como se chega à estrela? É muito difícil, né. Então eu falei assim: "Olha, eu liguei no salão, falei: "Quero cortar o cabelo com o Vanderlei". Só que ninguém me passou preço, ninguém me passou nada, e meu cabelo estava desse tamanho ou menor. E agendei um corte de cabelo com o Vanderlei. Cara, eu quando cheguei no salão, eu fui tão bem recebido, sabe, me colocaram outra roupa,
Levaram um espumante, levaram café, levaram água, fizeram uma massagem no meu cabelo que tinha pouco menos de 1 centímetro, né, bem Esse é o menos. diferencial, né. É, e aí depois quando eu fui pagar, eu lembro que foi R$ 297 o corte, nessa época. Nossa, isso tem mais de 10 anos. R$ 297, se fosse hoje devia ser uns quase 500, né, mais ou menos. Só que a experiência que ele me trouxe foi Agregou valor. barato. E o que que eu levo, às vezes até em palestra, o que que eu falo? Não importa onde você esteja, você pode agregar valor com coisas que são simples. Por exemplo, você pode servir a água num copo de vidro, você pode servir o café numa xícara, que vai custar o copo às vezes custa ali R$ 10, a xícara, um joguinho com 4 vai custar uns R$ 30. Com R$ 50 você monta um kit que vai entregar um diferencial para o seu É o cliente. diferencial. "Olha, tô sem dinheiro". Cara, vai no mercadinho, pega o Caesar, aquele champanhe do final de ano. Cidra. É cidra? É nome. Pega a cidra lá, que custa R$ 9, 7 mais ou menos, é Cisé, é um que tem uma maçã, é a Cisé, lembrei. Sei igual. Pega ele, coloca no congelador, deixa ele quase virar pedra, aí você tira. A taça custa R$ 7, coloca o Cisé quase que congelado, vai quebrar o sabor daquilo ali, e dá para sua cliente o copo com água, a xícara com café, a taça com espumante. Você investiu R$ 50 e agora não importa onde você esteja, pode ser na garagem de casa, você vai entregar luxo. Exatamente. Eu digo que isso faz muito sentido, porque quando as meninas começaram comigo, eu sempre falava: "Meninas, profissional tem em todo lugar, entregue aquilo que o dinheiro não compra". O que o dinheiro não compra hoje em dia é um bom tratamento. Porque se você olhar bem, hoje tem salão em todos os lugares. Desde quando você chega no meu salão, como você disse, você é bem tratado, é um salão de bairro na periferia, mas quando você chega lá, você recebe um cappuccino, uma água, com gás ou sem gás, porque lá nós temos essa opção. Também temos a opção de servir um cappuccino de vários sabores. Para vocês terem noção, no bairro eu já servi cappuccino para quem nunca provou um cappuccino na vida. Olha como é diferencial. E às vezes a cliente vai lá só para tomar um cappuccino comigo ou para jogar um papo fora, por quê? Foi tão diferente a forma que ela foi atendida que aquilo agrega valor. E aquilo dali faz você ser diferente, né. E o diferente é algo que o dinheiro não compra, porque quando ela procurar aquele tratamento num outro salão, ela não vai ter. E é como você falou, no meu salão a gente serve uma água numa taça, a gente não serve num copo descartável. Não porque a gente quer ser chique ou a gente quer desmerecer os outros salões, não, mas é porque é o diferente. É muito comum você chegar e eles te entregarem num copo descartável, mas quando você entrega numa taça, você está entregando um pouco de luxo. Exatamente, você agrega valor. Muitas pessoas, minha área ela toda pautada em finanças, né, no crescimento financeiro do salão. Mas muita gente acha que primeiro ela vai aumentar o preço, "Ah, vou fazer o reajuste". Tá chegando novembro, 1º de novembro já começa, né, os links lá no status WhatsApp, reajuste, reajuste, reajuste. Eu não vejo a hora de chegar novembro, que é quando eu aumento o preço das toalhas, lá da Lavanderia Meu Real. Deus. Eu amo novembro. Calma. Eu já aumento em novembro, porque eu sei que tá todo mundo na correria, passa desapercebido, aí chega dezembro e janeiro já tá acostumado, que Vou me atentar a isso agora. Acho que ele esqueceu que ele me fornece toalha, gente. vai. Então, às vezes, as pessoas elas querem aumentar o preço, só que isso não é legal. Primeiro você aumenta, você agrega valor, coloca valor, coloca valor. Aí depois aquele louro que você cobraria R$ 500, você começa a cobrar 550, aumentou 10%. Exato. E aí você cresceu 10%, daqui a pouco você aumenta para 600, teve um crescimento de 20%. É muito bom fazer o acompanhamento do crescimento financeiro do salão, mas precisa agregar valor. Exa E valor geralmente é barato, financeiramente falando. exato. É porque existe preço e existe valor, né. Só o fato de quando uma cliente chega no seu espaço, pessoal, e você abre uma toalha num saquinho descartável, que ela vê aquele diferencial que é exclusivo dela, aquele material, ela fala: "Nossa, aqui tem diferente, né, tem algo diferente". A mesma coisa é quando você serve um biscoito, seja ele de qualquer marca, mas num cappuccino, um biscoito de qualidade. Ela fala: "Nossa, me serviu um cappuccino, me serviu um biscoito de qualidade, me serviu uma água com ou sem gás e também uma toalha, tipo, ela abriu na minha frente. Só eu usei, É foi algo exclusiva a mim". único, Isso daí agrega muito valor. agrega valor e aí você vai aumentando o preço. Gosto.
Na sua concepção, agora vamos falar assim em 2 esferas, tá? A gente vai um pouquinho no pessoal e um pouquinho no profissional. Qual que foi o seu maior desafio como pessoa, para chegar onde você está hoje? Meu maior desafio como pessoa foi, aprender a lidar com as minhas próprias indiferenças, porque quando a gente é pessoa pessoal, a gente tem que separar muito da pessoa profissional, né. E acho que o separar é o mais difícil de tudo, sabe. Eu ser o Washington dentro de um salão, eu ser o Washington fora de salão. Acho que essa é a minha maior dificuldade e foi, Desde lá de trás. desde quando eu montei espaço. E a profissional, assim, agora falando como empresário, qual que você acha se fosse o pior cenário, assim, que você falou assim: "Cara, não vai dar"? Às vezes a gente passa por certas circunstâncias que você simplesmente fala assim: "Cara, não dá, eu não tenho mais força, eu", sabe, eu acho que não vale nem a pena prosseguir. E por mais que venha o dia difícil, a noite mais escura, sempre vem a alegria no fim da noite e no início da manhã. Você já chegou a passar por essa fase, por esse momento, assim, como empresário, de ter um desafio a ponto de falar assim: "Cara, acho que não vai dar"? Acho que o meu maior desafio, ele foi quando eu não entendia o que é você ser empresário. Quando você entende o que é ser empresário, entende quanto você ganha, quanto você gasta, tudo fica mais leve. Quando eu não tinha essa noção de empresário, de saber lidar com o dinheiro, isso acabou me quebrando um pouco, porque eu falava: "Nossa, eu ganho tanto dinheiro e ao mesmo tempo eu tô sem". No final do dia eu estava duro, porque eu não sabia administrar. Então quando você não sabe administrar, você fica nesse conflito interno: "Nossa, eu ganho tão bem, mas todos os dias eu tô sem dinheiro, por quê?". Acho que o meu maior conflito foi esse, não saber lidar com a vida empresarial, de separar o que é empresa e o que é pessoal e o que é Washington, vida normal do dia a dia. Quando você sabe separar isso, você consegue. A minha maior dificuldade na vida profissional foi essa, entender o que é realmente ser um empresário. E os dados, né, os dados eles mostram que mais de 75% de donos de salão têm problemas com finanças. E tem esse mesmo comportamento de falar assim: "Nossa, eu trabalho tanto, mas eu não tenho dinheiro". Porque Exatamente. você acaba meio que gastando, Misturando as contas. vai misturando e, chega lá, é sábado, meu amigo, eu trabalhei, fiquei em pé o dia inteiro, eu mereço. É que eu sempre falo com as meninas também que trabalham no meu espaço, né, entenda o que é o WR pessoal, o que é o WR empresa e o que é WR caixa da empresa, que senão você não consegue ter uma vida da qual você distribui o dinheiro para todas. Você pega todo esse dinheiro e usa tudo na pessoal, e se dá um problema na empresarial ou na parte de reposição, você não tem para pôr. Então você sempre divide o seu dinheiro em 3 e entende vida pessoal, vida profissional e caixa da empresa, aí você consegue fazer dar certo. É, essa é a gestão, né. A Sim, gestão é algo fundamental, eu acho que dentro de qualquer empresa, porque se você perde o fio da meada ali, você acaba realmente fazendo besteira. Porque todos nós temos aquele sentimento: "Ah, cara, eu mereço", né. Eu poderia, por exemplo, ir almoçar no Habib's, pô, mas eu poderia almoçar do outro lado da avenida, Habib's tá aqui, que a gente estava até falando lá embaixo sobre o Away, que tá aqui, que custa, vai, quase 5 vezes mais ou até 10 vezes mais caro, mas todos nós merecemos o bom, o melhor, o conforto. conforto, a comida mais Mas é o gostosa. momento? É isso que as pessoas têm que se perguntar, né. Eu diria se é o momento e diria se eu estou fazendo o diferente, Exato. porque eu comprar uma camiseta de R$ 20 é um preço, eu comprar uma camisa de 500 já é outro. Será que eu estou colocando a minha energia, a minha disposição para ter a de 500? Ou eu quero comprar a de 500 entregando a energia que só a de 20 cabe? Exatamente, você falou tudo. Acho que é isso, às vezes as pessoas elas querem viver mais do que elas estão podendo viver, né. E é onde elas se enforcam, porque daí entregam muito em uma parte e deixam a desejar em outra. E você acha que dentro do salão de beleza existe a questão emocional? É o que eu vejo muito, né, porque às vezes o proprietário, o dono do salão, a cabeleireira, ela acaba se querendo, de repente, não por inveja, mas vivenciar aquilo que a cliente dela vivencia. Eu acho que é uma via de mão dupla, né, quando você é profissional, você tanto passa energia como você recebe. É lógico que a gente atende um nicho de clientes muitas vezes que é um padrão bem mais elevado do que o que nós vivemos, né, a gente acaba sonhando um pouco.
Mas é você também entender. Eu sempre falo que o futebol é o espaço do homem, né, é o lugar do homem, e o salão é o lugar da mulher, é onde ela se sente à vontade. Da mesma forma que a cliente fica à vontade, a gente também fica. Tanto para viver sonhos, para entregar sonhos, aconselhar e tudo, mas também viver na realidade que a gente pode. Porque às vezes a cliente ela conta uma realidade que é dela, mas não é a nossa. Mas ali a gente tá por estar interagindo com a cliente, a gente acaba meio que indo na Se mesma se envolvendo. envolvendo, né, porque a gente quer viver um pouco daquilo. Eu também não acho errado, mas é também a pessoa entender qual é o lugar dela. Ela entender e, de repente, assim, cara, você pode vivenciar aquilo que ela tá vivenciando ali. Por exemplo, nós temos aqui né, você estava em Paris semana passada? Semana passada eu estava em Paris. Ah, eu semana que vem vou pra Nova Iguaçu, Baixada no Rio de Janeiro, entendeu? Ah, mas eu digo que estar em Paris pra mim foi uma realização de um sonho, né. Eu sempre tive desejo de conhecer a Europa, né, sempre tive esse sonho, a gente fez um tour, conhecer alguns países, e não só estar lá vivenciando um passeio, mas a gente também ministramos alguns cursos, e também fizemos algum curso para trazer um pouco de diferencial lá de fora, né, tanto para agregar valor no salão, quanto para trazer o diferente mesmo que não tem no bairro, no lugar onde a gente trabalha. Eu pude observar e eu acompanhei algumas partes da sua viagem pelo Instagram, e até o diferencial de pessoas de sucesso e de pessoas que não têm sucesso. É óbvio que tem pessoas que falam assim: "Ah, eu tô de férias", ó, né, é uma outra pegada. Mas você poderia estar ali curtindo e eu vi muito você, abre aspas, "fazendo cabelo", Não. entendeu. Então poderia não estar fazendo, mas estava. É isso, é você levar um pouco da sua marca pra fora também. Eu digo que todos os cabeleireiros ele tem sua assinatura, né, até uma escova que você faz é a sua assinatura, porque tem a forma que você faz, né, o seu jeito de trabalhar. E na Europa eles também são um pouco, tipo, carentes dessa área da beleza brasileira, porque, gente, por incrível que pareça, nós brasileiros nós temos um talento que não tem em outro lugar do mundo. E quando você entrega isso lá fora, isso é tão bem visto, que você acaba se sentindo quem você realmente é, sabe. Você vê o peso que você tem na humanidade e o diferencial que você realmente faz na vida das pessoas. Lá não somente eu fiz cabelo, como eu transformei a vida de algumas outras pessoas com a visão que eu tenho de cabelo. Que a visão que tem lá fora é uma e a visão que nós temos daqui dentro é outra. E fica incrível, gente, quando vocês entregam aquilo e as pessoas, tipo, realmente valorizam, fala: "Nossa, ele é muito bom". É, eu tenho até um exemplo, né, meus amigos, a Luana e o Washington, estão revolucionando ali nos Estados Unidos também, levaram, falei: "Meu, eu vou aqui atrás do meu sonho", e tá realmente se despontando. Mas isso é fruto da entrega, do trabalho duro, do estudo, né, não é chegar agora. Você tá com quantos anos de carreira? Ai, desde quando eu comecei, assim, profissional mesmo, 15, vamos se Uns dizer. 15 anos aí pra 15 para mais, né, 15 para mais. porque você é um rapaz novo, então, mas começou novo também, então. Sim. Ah, mas é muito bom, né, você conseguir chegar na onde você sempre sonhou. Eu não vou te dizer que é sem esforço, mas com leveza. Eu acho que aquilo que você se esforça tem muito valor, tem, mas aquilo que você ama, as coisas simplesmente vão acontecendo, né. E o Washington, uma pergunta assim, como na questão pessoal, qual que é o seu maior sonho hoje, falando assim de coisas que você acha que precisa incrementar, você precisa se transformar para alcançar? Em que sentido? Em pessoal, como pessoa, qual que é o seu maior sonho, assim, hoje? Que você fala assim: "Cara, se eu conseguir isso daqui, eu sou uma pessoa realizada". Ai, a minha realização é conhecer o mundo todo e viver tudo aquilo que eu já tive vontade, tipo, conhecer outras culturas, conquistar, lógico, patrimônios, né, vamos se dizer assim, Hã. uma casa, um bom carro. E acho que é essa a minha meta, sabe, vivenciar tudo que há de melhor nesse mundo. E trazendo para o WR, qual que seria o seu maior sonho? Que você fala assim: "Cara, acho que eu tô aqui", né, você já sabe de onde você veio, você trabalhou lá atrás com a Maria e com a Fernanda, acertei? Márcia. A Márcia, me per Márcia Bonessa, até a Márcia Fernandes, fui algumas letras. Hoje você tem o seu estúdio, onde já visitei, muito bonito. Obrigado. Muito bonito, realmente o seu estúdio ele parece que, abre aspas, "não faz parte do bairro onde está",
né. Muito bem. Então ele tá realmente você pegou um pouquinho da zona sul e levou para um bairro mais simples um pouquinho. Para o seu estúdio, para o WR, qual que seria o seu maior sonho, seu maior objetivo, a meta mesmo, faz: "Cara, eu preciso chegar até ali"? A minha meta como espaço WR é ser referência, não somente de Osasco, de São Paulo, mas eu conseguir fazer a minha marca, sabe, a minha entrega, um diferencial do qual seja a marca WR. Acho que essa é a minha maior meta, assim, meu maior sonho, ser referência naquilo que eu faço e no que eu entrego, ser conhecido, sabe. E não somente algo de luxo, mas algo que qualquer classe social tem acesso. Uhum. Até porque acho que é você marcar o seu legado, né, deixar ali pra história, entrar pra história. E no seu salão hoje, qual que é a sua especialidade? O seu salão é referência em qual tipo de serviço? Hoje a minha referência no na área da beleza, no meu espaço, é mechas, né, o que eu mais entrego no meu espaço é mechas, tanto moreno iluminado quanto loiro e também correção de cores, né. Também engrenei agora na área de mega hair, que está sendo bastante vista, né, e valorizada, pelo menos pelo lugar onde eu tô. Aham, o mega é sempre algo, os poucos que tem no mercado, mas são muito bem valorizados, porque o mega tem a capacidade de fazer uma transformação absurda, Exatamente. O né. loiro também. Por incrível que pareça, vocês podem achar que não, mas você quando transforma a cor de uma pessoa, você transforma a vida dela, porque ela deixa de se ver com a aparência que ela tinha para se ver uma nova mulher, uma nova pessoa. Eu já fiz o cabelo de uma prima minha que eu sou muito fã dela também, a Fabi Feitosa. Ela é consultora de imagem, né, e ela estava passando por uma fase difícil da vida dela, e eu escutei dela e isso foi muito gratificante. Ela falou: "Washington, depois que você fez o meu cabelo, eu encontrei uma mulher que eu achei que não existia. Eu hoje me vejo mais bonita, você conseguiu tirar de um buraco que eu estava e realçar uma nova mulher que hoje eu conheço e tem um puta potencial, é uma mulher muito grande". E eu dei um up na vida dela, pra você ver como um cabelo transforma a vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas se acham um nada, e quando ela se vê de uma outra forma, ela vê o potencial e a capacidade que ela tem. E tudo tá muito relacionado a trazer o que tá lá dentro já. Lá dentro já Às vezes ela existe. acaba não conseguindo enxergar, mas tá dentro dela. Porque até na questão de agregar valor que a gente estava falando antes, eu sempre passo assim, né, eu falo com muitos profissionais da beleza, muitos mesmo. Cara, se a cliente ela vai no seu salão, ela vai fazer uma escova, tá, que seja 50, 70, R$ 80, depende da região, né. Vira um pouquinho a cadeira, passa um batom, não vai custar absolutamente nada, Nada. passa um batom, casa Seja diferente. virou aquela mulher para o espelho, você entregou algo que ela vai pagar lá R$ 70, 80, mas Exato. vai mudar realmente a autoestima. E eu acho que isso que o cabeleireiro ele precisa ter, ele precisa entender que ele tem o poder nas mãos. Exatamente. É engraçado que eu escuto muito isso, quando as meninas vão no meu salão, minhas clientes, e até mesmo as profissionais que trabalham comigo, elas falam: "Poxa, você consegue deixar o salão numa energia tão positiva e as pessoas tão alto astral com o seu jeito que você transforma, às vezes a gente nem tá bem, mas você deixa a gente bem". Acho que é essa energia que a gente tem que entregar para o cliente, né, a cliente ela chega do jeito dela, mas ela não pode sair do mesmo jeito que ela chegou, eu sempre falo isso: "Meninas, sejam diferentes, entregue aquilo que o dinheiro não compra, faça a cliente entrar aqui e sair uma outra pessoa", porque quando uma cliente ela vai para um salão, ela vai para quê? Não somente para se arrumar, ela vai para se encontrar, ela quer se sentir bonita, ela quer se sentir desejada, ela quer se sentir empoderada, ela quer sentir a mulher que ela realmente é. Então quando a gente devolve tudo isso e fala também, não somente devolve, mas expressa: "Olha, você é linda, você é incrível", você faz com que ela seja uma nova mulher quando ela sai do salão. Ela pode ter entrado uma, mas a regra é: não deixa ela sair a mesma. E a responsabilidade é sempre do profissional. Ele tem o poder. Ela pode Exatamente. chegar emocionalmente abalada, ela pode chegar frustrada, ela pode chegar derrotada na lona. O único que tem o poder para levantar essa mulher é o profissional que está fazendo o cabelo dela. Tanto na parte técnica do cabelo, quanto também nos conselhos. Exatamente. Eu falo que a gente é mais do que um cabeleireiro, né, a gente é psicólogo, a gente é um pouco de pai, um pouco de irmão, um pouco de afeto, né, para cliente. É, sempre falo: "Não confunda a vida pessoal com a vida profissional", porque não é todo dia que a gente tá bem, né. A gente que é profissional não tá bem todo dia, mas a gente não tem que demonstrar, porque ali é o momento de eu deixar o dia de uma pessoa melhor. O meu não tá bem fora do salão, dentro do salão tem que ser uma pessoa incrível, não só pra mim, mas para o outro, né.
É, e isso está agregado ao servir, né, quando a gente se dispõe em servir ao próximo, você fatamente vai fazer com que essa pessoa mude a concepção dela. Porque quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me empenho a fazer com aquela pessoa que está ali ser tão bem atendida e resolver o problema dela como se eu estivesse resolvendo o meu, o retorno financeiro, ele é Ele é automático. automático. Só que isso não traz a maior satisfação que a gratidão da outra. Exato. Eu preciso a todo momento olhar para frente, ver quem está na minha frente, entender que aquela pessoa tem sentimentos, tem dores e fazer com que ela se sinta melhor, mas de fato resolver o problema dela. Exato. E às vezes um abraço ou um sorriso pode resolver muita coisa. É. Nossa, por incrível que pareça, acho que todo mundo já passou por isso, né? De você ver uma cliente chegando que às vezes ela não quer nem conversar, mas quando ela vai embora ela tá rindo, ela tá radiante, ela já tá querendo marcar até um passeio, um barzinho, ou vamos passear, porque você levantou tanta energia dela, que ela falou: "Não, eu tô bonita demais pra ficar em casa. Eu sou incrível demais pra deixar alguém me deixar pra baixo", porque as pessoas hoje em dia, elas ficam pra baixo por outras pessoas ou até mesmo problemas pessoais que não envolvem somente sentimentais, né, mas quando você eleva essa energia alta astral dela, você renova tudo. Não só a beleza, né, não só o cabelo, não só a maquiagem, não só a estética, mas você renova o interior dela, você renova quem ela realmente é. É, eu estava conversando com uma, acho que foi ontem, se eu não me engano, com uma moça, e ela tá fazendo cabelo com um rapaz que de fato, assim, a gente tem uma amizade e tudo, aí eu até brinquei, falei assim: "Cara, ele vai ficar frustrado hoje", mas ele era um amigo em comum, né. Eu falei assim: "Ele vai ficar frustrado hoje, porque não vai sair nada nesse cabelo". Aí ela me mandou um monte de coraçãozinho lá e falou assim: "Ele recuperou a cor do meu cabelo, isso não tem Também. preço". Entendeu? Foi uma brincadeira, porque eu sou amigo do dono da pessoa que realizou o cabelo, né, obviamente falei brincando. Mas você tira que mesmo na brincadeira eu fico tão realizado que o cara devolveu a cor, e isso realmente não tem preço, não tem nada que possa pagar. E como você fala, pela resposta dela ontem, foi o mesmo sentimento que eu senti da parte dela de falar assim: "Cara, eu preciso sair, eu preciso Eu preciso que mostrar", as pessoas vejam isso, entendeu? vejam como eu tô incrível, né. E acho que esse poder, ele realmente muita gente tem, que na área da beleza, né, eu sou da área da eu digo que eu sou da área da beleza, porque eu estou envolvido muito em salão desde 2014, né, então são 11 anos aí, já entrei em mais de 1.500 salões de beleza, já reuni mais de 7.000 cabeleireiros, já dei consultoria, palestra, mas então gente, o meu foco ele é realmente a área da beleza. Eu tenho a empresa lá que é a lavanderia, eu sempre falo, né, que todos os salões que eu fecho, ou fechei contratos, o que eu nunca falei foi muito da toalha. A toalha eu falo 5, 3, 10 minutos só ali, mas o resto a gente fala sobre o salão, sobre o intuito. Uma pergunta, qual que é a parte mais importante hoje na sua concepção sobre o salão, o desenvolvimento do salão? Por exemplo, tem uma pessoa hoje que ela está passando dificuldade, ela não tem dinheiro, ela também não tem marketing, ela é aquela que faz tudo, é a colorista, é a faxineira, faz o café, limpa, tá. Na sua concepção, qual que é a parte mais importante que uma pessoa precisa fazer, colocar mais energia para se despontar, começar a se destacar, já que você tem um salão de destaque? Eu acho que o mais importante é você ter um diferencial na parte de estética, porque hoje, por incrível que pareça, a beleza do espaço conta muito. Vocês podem achar que não, mas conta. Não adianta uma cliente ir no seu espaço e encontrar aquele espaço jogado, vamos se dizer, a Deus dará, né. Porque aquilo não passa tanta credibilidade, porque como é que você é um puta empresário, um puta cabeleireiro, e você tem um espaço que não condiz com a sua entrega. Então acho que tem que ser também na parte de entrega de trabalho, você tem que ser um diferencial no seu profissional,
ali na parte de atender bem, de tratar o cliente bem, mas também na parte de estética do espaço. Deixar sempre o seu salão limpo, porque a gente não trabalha somente com a área da beleza, a gente também trabalha com a área da saúde, né. A beleza em si ela é saúde. Então quando você deixa o seu salão limpo, organizado, nada quebrado, nada velho e nada faltando, isso conta muito, porque já agrega valor. E também quando você entrega um trabalho, tipo, que ela não vai encontrar num outro profissional. Acho que isso conta muito. Uhum. E a parte de eu vi que você fez cursos, tal, e aí qual conselho você daria, assim, para uma pessoa a educação é a única capaz de mudar realmente a realidade de alguma pessoa, né. A educação, ela é fundamental. E você que se dedica nos estudos, está estudando até hoje, está ali, o que que você acha que essa pessoa que de repente está passando porque o nosso intuito aqui do programa também é falar com as pessoas que estão começando, né, o cara que tá ali ainda tá na dúvida: "Pô, vou ou não vou, vou ou não vou, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai". Então, para se destacar, qual é a importância, o grau de importância do estudo dentro da área, na sua ideia? Gente, eu acho que o mundo em si ele tá muito evoluído, então todos os meses tem técnica nova, todos os meses tem novidade na área da beleza, né. É você não ser um profissional antigo, você não estagnar na área que você tá, sabe. Todos os meses vai ter uma técnica nova do loiro, vai ter um produto novo pra loiro, vai ter um produto novo pra barbearia, pra cabelo, pra qualquer coisa que você faz na área da beleza. É você não parar no tempo, você continuar andando conforme como eu posso te dizer? Conforme o salão vai, né, tipo o salão, a área As da coisas beleza. vão As mudando, coisas vai mudando, precisa você se atualizar. se atualizar, não ficar pra trás, não ter medo de arriscar, porque gente, você só vai fracassar se você começar. E pensa assim, a única coisa que a gente mais tem nesse mundo é tempo. Tem e não tem, né, você tem tempo enquanto tá fazendo, então não tenha medo de arriscar, porque o tempo é esse. Se você perdeu, já foi, mas começa de novo, nunca tenha medo de recomeçar, tenha medo de não fazer. O não fazer é o mais importante, sabe, mas se atualizar é muito importante, sempre fazer curso e entender que você nunca é bom o suficiente no que você faz, você nunca é o melhor. Sempre vai ter alguém melhor que você pode aprender e se tornar melhor também. E sempre vai ter alguém que quer aprender com você também. É, você vai se espelhar, né, eu lembro que eu seguia muito o Thiago Brunis bem no comecinho, ele sempre falava: "O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada", né. E sempre vai ter alguém mais que você pode se espelhar em pessoas, não é vergonhoso, não é vergonhoso. E se de repente alguém que tá aqui porque eu já vi muitas histórias: "Ah, fechei meu salão", aquela coisa. Cara, se é o que você gosta de fazer, faz de novo. Porque não existe o recomeço, porque você já teve a experiência, você já aprendeu algo. Então, quando você vai começar, não recomeçar, mas começar novamente, você já vem com robusto, né. Eu posso falar porque eu era muito quebrado, né, eu fechei 7 empresas, meu amigo, eu apaguei ali 7 vezes, eu sei que é essa frustração de você falar assim: "Nossa, eu fui um incompetente, eu poderia, mas eu não fui capaz". Esse é o pior, acho que é um dos piores sentimentos do mundo hoje, é você ter esse sentimento de falar assim: "Olha, eu fui incapaz de fazer isso acontecer". Porque quando a empresa ela quebra, você joga para o ralo os seus sonhos, né. Exato. Hoje eu já nem me emociono mais. Eu tenho um amigo que nos Estados Unidos, o Rufino, que ele fala assim: "Ô Bruno, você podia dar um curso". Ele falava, né. Eu falei assim: "Que qual o tema?". Ele: "Ah, como quebrar uma empresa". Mas é como eu sempre te falo, né, pra você chegar onde você quer ter alguns tropeços. Tem os tropeços. E você sabe, eu acho que por falir, eu já fui especialista em falir. Você sabe qual é o segredo para falir? É não se dedicar e desistir. Não fazer nada, né. O segredo para falir é não fazer nada. E o segredo para ter sucesso? Agir, Exato. agir certo, E não ter medo, né, Bruno? não ter medo. Eu acho que o medo, ele paralisa e o medo tem o poder de acabar com muitos sonhos. Tem muita gente que não está vivendo o sonho que poderia viver,
que não está morando na casa que poderia morar, que não está no trabalho, na empresa que poderia estar, porque o medo teve o poder de paralisá-la. Nós temos que mostrar para o medo que, de fato, ele existe, ele é importante, mas ele não pode se sobressair Exato. da minha força. E o se, né? O se vai dar certo. Só vai saber se você fizer, gente. O se nem existe, né, eu acho, porque assim, se a minha mãe tivesse conhecido meu pai, eu nem estava aqui, né, imagina, se eu não tivesse um irmão loiro, ia ser a vida ser essa, que eu não tenho. Eu também não. Então a gente fala: "Pô, mas se", cara, arrisca. Vai com tudo pra cima. Eu tinha um sonho, eu realmente eu sou uma pessoa que eu gosto muito de política, né. Cara, eu tinha um sonho, eu achei que eu ia ser deputado uma certa época na minha vida, e eu era aí eu falei assim: "Ah, vou me candidatar a vereador, vou começar pelo começo", que era meu sonho, nossa, cara, eu queria, sabe, ser político. E eu sem um tostão no bolso, eu falei: "Nossa, cabeleireiro vai votar em mim e tal", porque eu vendia produto nessa época. Aí eu tinha um Fiat Uno 95, meu Deus do céu, a minha campanha era eu e um cunhado meu, o Rogerinho. Aí eu falei: "Meu pai amado, esse carro, a semana tem 7 dias, ele acabava e ficava pela rua 4. Meu Então um Deus. dia sim, acabava a gasolina, tinha que abandonar. Gastei R$ 700 na política. Tive 108 votos pela cidade de Barueri. Isso foi em 2016, se eu não me engano. Meu, eu realizei, eu não ganhei a eleição. Mas você realizou pessoalmente. É, eu disputei uma eleição, sabe, eu senti aquela adrenalina, eu até achei que ia ganhar, acho que por um milagre achei que ele ia ganhar, mas era só um milagre mesmo e Deus falou: "Mano, nem". Aquela conheço 500 pessoas, só tive 200 votos, né? Eu no meu caderno tinha 370 nomes que falaram que ia votar, só 108 votou. Só que assim, hoje eu não tenho mais, eu sonhei, realizei, não era aquilo para mim, mas eu vivi. Se você pesquisar lá no Google, vai estar lá, o candidato Bruno Araújo, partido, Tenho até tal. medo de ver você falando: "Vota em mim". Então eu acho que no mundo dos negócios, no mundo empresarial é a mesma coisa. Porque se eu tivesse medo, eu não teria certeza de que: "Olha, eu não consegui". Eu tenho essa certeza. Só que se eu não tivesse arriscado, eu ia morrer com essa incerteza: "Pô, mas se eu tivesse, será que eu teria ganho?". Exato. Depois fica só humilhação e você se dá com isso, né? É, só que aí eu fico muitas pessoas me parabenizaram muito, porque eu sou uma pessoa muito Só legal. tímida, eu sou tímido demais. Nossa, pensa num cara tímido. Eu não eu sou tímido, e o político não pode ser tímido, e na época nem tomava café. Então eu ia na casa dos outros: "Vamos um cafezinho?", pô, não tomo café, isso já é um antipático, mas é que eu não gostava de café, eu aprendi a tomar café agora. Então não tinha nada pra ganhar aquilo ali, só que, pô, eu realizei um sonho. É igual ser pobre e ser alérgico ao ovo, né? Pô, azar. Então, eu realizei, meu amigo, eu entrei pra história. Perdi, mas vivi. É verdade. Eu tenho história pra contar, entendeu? Então acho que o mundo dos negócios, ele é isso, né. Nossa, eu abri empresa, fechava, abria e fechava, só que eu vivi, aprendi, agora eu tô tranquilo demais, porque todos os problemas que a empresa passa hoje, a empresa sempre tem os seus desafios, você fala assim: "Ah, mas eu já vivi isso daí, cara, por que que eu vou me estressar?". Já sei como vai findar, né? É, exatamente, porque agora você tem experiência. Acho que a experiência ela é algo que conta muito, né? Principalmente na onde a gente quer chegar, né? Se você já passou por algumas coisas, você vai saber lidar de novo. É, e você começa a ter a organização emocional. Por exemplo, eu tive um descontrole, por exemplo, semana passada, começou a me dar uma dor de cabeça, eu falei: "Caramba, que dor de cabeça". E eu na pressão, as coisas não estavam acontecendo, aquela coisa toda, eu falei: "Cara", eu falei assim: "Quer saber?". Aí ontem, nossa, ontem foi um dia também atípico, eu falei mandei uma a menina mandou uma mensagem assim pra mim: "O que vamos fazer?". Quando manda assim, meu amigo, é tipo, eu sou a última esfera, né, que não tem mais solução. "O que vamos fazer?".
Aí eu falei assim: "Minha amiga, eu vou descansar e esperar em Deus". Né. É isso. O que eu não posso fazer, já tá resolvido. Eu não posso fazer, Espera de um milagre agora. entendeu. Então, eu preciso de algo, coloquei, a pessoa competente, é ela que tem que entregar, não está mais na minha competência, eu já não posso fazer absolutamente mais nada, só posso descansar e esperar o tempo do outro. Então a gente tem que entender que às vezes nós não podemos fazer nada. Agora o que está no meu poder? Gerenciar minhas emoções, porque enquanto o circo está pegando fogo, se eu não tiver o controle emocional, eu certamente vou padecer e isso vai me paralisar. Então, quando eu tenho a capacidade de gerenciar minhas emoções, eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer e não morro por conta de problemas, porque senão você vai morrendo aos poucos. Você concorda nessa parte, nessa tese? Com certeza, eu acho que o seu maior inimigo é você mesmo, né. Quando você se cobra demais, você se castiga demais, né, isso te faz mal. Agora quando você deixa fluir, fica leve, porque o que for pra ser, vai ser, né, Bruno. Exatamente, eu tenho uma filha, nossa, minha filha, eu cobrava um pouco dela, né. E a minha filha quando tirava 9,5 ela já vinha desesperada, entendeu. Nossa, 9,5 porque assim era 10, 10, 10. E eu falei e eu errei nessa parte, entendeu, graças a Deus eu consegui corrigir, porque eu falei assim: "Poxa filha, você poderia ter se esforçado pra tirar 10". Só que isso estava fazendo mal pra ela, Sim. entendeu. Aí hoje, eu até falo com ela, falo assim: "Ô Bruna, você precisa fazer uma bagunça, pelo amor de Deus, você não é minha filha", porque eu estudei em 13 escolas, minha amiga. Entendeu? Eu era do eu era realmente uma pessoa, como se dizia minha avó, não era flor que se cheirava. Deus me livre, Não imagina. era flor que se cheire, pelo amor de Deus, você não faz nada, entendeu? E eu tomara que ela nem veja isso daqui, mas eu fiquei muito Ela sendo a primeira a visualizar o vídeo. eu fiquei feliz na reunião, não essa que passou, não, eu dei uma bronca nela, obviamente. Mas a professora me chamou na escola, eu sempre vou nas reuniões de pais, e ela falou assim: "Olha, a Bruna tá impossível, ela tá com a conversação", porque ela tirou acho que 8, se eu não me engano. Aí 8 realmente entra numa escala muito grave. Ou seja, ela conversa demais, né, aí eu falei assim: "Não, eu vou conversar com ela", mas aí eu falei assim: "Não, ela é realmente é minha filha", porque eu era pior do que ela. E aí agora ela continua conversando, minha amiga, eu falei assim: "Ah, graças a Deus ela conversa". Entendeu? Por quê? Senão fica só se cobrando e nem sempre você vai tirar 10. E vive uma essência que não é dela também, né, Bruno. Exatamente, vive por mim. Prol de você, de te agradar, né, ela deixa um pouco de ser quem ela é, de viver o que ela quer viver, às vezes só pra te agradar, "e se eu fizer isso e meu pai não gostar?". É, aí a gente estava até conversando, isso aqui né, meu Deus, tô falando de filho aqui, mas só pra concluir, pra fechar isso assim, eu estava conversando com ela semana passada, eu estava falando assim: "Bruna, eu vou fazer uma aplicação, que a gente determinou, ela tem 11 anos, com 16 ela vai embora, né". Eu falei: "Ah, eu vou fazer uma aplicação para quando você for embora, você levar pelo menos", lá, botei assim, falei pra ela: "Ó, $20.000 pra você se virar". Aí ela falou assim: "Ah, pai, mas aí eu não concordo, porque aí eu não vou vivenciar o sonho americano, eu tenho que chegar lá só com a mochila nas costas e me ajeitar na vida", Manda ela conversar comigo. entendeu. Aí eu falei com ela, falei assim: Vou "Ah, fazer ela levar $40.000, não vai ser nem 20. eu falei assim: "Então vai com Deus". E ela falou assim: "Porque senão eu tenho que ter o passo a passo, morar na casa de uma host family, se não me engano. Eu morar na casa de uma família e vir do nada construir, abrir meu próprio negócio, aquela coisa toda". Então acho que essa mentalidade ela tem que partir de que volta pegar esse exemplo e colocar para um profissional da área da beleza, por exemplo, que às vezes você não vai pegar pronto. Só que se você tiver altíssima determinação, se você realmente tiver clareza no que quer, no objetivo que quer, você consegue qualquer coisa. É impossível uma pessoa não conquistar algo na vida se ela tiver clareza. Qualquer pessoa que tem clareza, que sabe onde quer chegar, não importa o quanto ela apanhe, não importa o quanto ela vai sofrer, se ela resistir e tiver a certeza, ela vai conquistar tudo que ela determinar. Você concorda nessa Eu parte? concordo. É lógico que o começo ele assusta, né, mas você só vai ter um final se você começar. Só vai ter o sucesso se você iniciar, né, o que você sonha, o que você quer, e saber realmente aonde você quer chegar, como você disse. Eu nunca desisti de nada,
de nada, meninas, do que eu já determinei em ter na minha vida. Porque eu acho que o desistir é uma fraqueza muito pequena, sabe? Pra quem você é, pra quando você sabe realmente quem você é e onde você quer chegar. O recomeçar também, se você fracassar, é um pouco difícil, mas se você fracassou, por que você vai parar, não é? Recomeça, começa e não tenha medo, vai dar certo. Se não der certo, você começa de novo, até dar certo. Uma das coisas, a gente está caminhando aqui, mas uma das coisas que é o segredo para você ter êxito em qualquer área da vida é só olhar para trás. Quando você está naquela fase de um ano e meio, a dificuldade é se manter em pé. Exato. E aí depois você dá um passo, cai, dá um passo, cai. E assim, tem outra pessoa ali: "Vem, dá um passo, vem na mamãe, vem no papai", aquela coisa toda, né, pra impulsionar para que aquela criança ande. Aquela criança ela só começa a andar de fato a partir do momento que ela encontra o equilíbrio em se manter em pé e dar um passo de cada vez. Exato. Então qualquer que seja a fase que nós pudermos estar passando, se você tem o equilíbrio de saber que eu preciso me manter de pé e um passo de cada vez rumo àquilo que eu almejo, você chega lá. Exatamente. Pode ser correndo, pode ser andando, mas você chega lá. O engraçado é que quando eu comecei, eu digo que eu tinha R$ 500 e um sonho. Eu vi um espaço do qual eu sempre sonhei em ter salão lá, e eu falei: "Um dia eu vou ter salão aqui". E esse salão tinha virado garagem, era um bar e elas fecharam. E eu cheguei na dona e falei: "Olha, você não quer me alugar o espaço e tal?" Ela falou: "Olha, não tem nem como eu te alugar, porque o salão não tem nem energia elétrica". Eu falei: "Não, mas vamos fazer o seguinte, eu reformo inteiro o salão e aí eu começo a trabalhar e assim que eu abrir as portas, você começa a descontar tudo no aluguel". Ela falou: "Não, então tá bom". E gente, eu só tinha R$ 500. Eu fiz esse salão, depois se vocês puderem me acompanhar no meu Instagram, tá lá no meus destaque, meu sonho. Eu fiz em 7 meses essa obra, eu gastei R$ 32.000 só em reforma. Pra quem tinha R$ 500 é fora da realidade. Mas eu tinha um sonho e eu sabia onde eu queria chegar, então eu lutei muito pra conquistar esse dinheiro e pra fazer tudo do meu jeitinho. Porque como eu falei desde o começo, eu queria algo diferente e que fosse acessível pra todos num lugar onde ninguém dava nada. Eu tinha tudo pra dar errado. O salão tinha tudo pra dar errado. Eu praticamente fiz essa reforma inteira na pandemia. Então, tipo assim, muitos salões, muitos lugares, assim, quebraram. Eu digo que foi o up na minha vida, a pandemia. Eu tinha R$ 500 e um sonho. Eu conquistei esse sonho com R$ 32.000, fora os móveis que eu gastei. Porque graças a Deus, assim, eu digo que é sempre por conta de Deus, né, pra honra e glória dele. Todos os meus móveis do salão eu não comprei nenhum, eu mandei fazer todos. Pra quem tinha R$ 500. Gastei com reforma, mandei fazer todos os móveis e hoje tô lá. Exatamente, até a lavanderia, né, todo mundo sabe que tem a lavanderia real lá. A lavanderia eu comecei na garagem da minha tia, de uma tia minha, e aí deu um mês, veio a pandemia e tal, só que eu estava vindo de uma quebra financeira muito violenta, né. Eu tinha um escritório de investimento e ali, nossa, foi muito complicado. E aí eu lavava, né, eu sempre falo, né, que eu era aquele cara lá em Alphaville que a sacada era cheia de toalha espalhada. Passar, explicar: "Mano, o que que é aquilo ali?". Era toalha. E aí eu estava devendo aluguel, acho que uns 5 meses de aluguel devendo também, não, estava quebrado, estava lascado. E e aí eu vi uma casa lá em Carapicuíba, 2 cômodos, acho que eram uns 30 metros quadrados e olhe lá, entendeu. E aí eu não tinha nem os 500, eu acho, eu Tinha mais que ele ainda, hein, gente. não tinha nem os 500, falei com meu cunhado, falei assim: "Vê com essa moça, se ela deixou mudar e depois de 30 dias pagar o primeiro aluguel", que era 400, entendeu. Aí ela, pô, a mãe aceitou, a dona Ercília. Aí ela aceitou, eu falei: "Ah, vamos embora". Começou lá com uma máquina, comprei uma máquina OLX e fui fazendo. E a gente hoje está num galpão menor, mas no último que a gente estava em 600 metros quadrados. Você imagina sair de 300 para 600 metros quadrados, hoje tem 450 metros. É mais compacto, mas é mais moderno e, assim, hoje é terceirizado. E tudo e dessa forma, sem medo, né, porque se você não hoje você está bem estruturado, você mandou fazer os móveis, é porque tudo que você vivenciou lá atrás
te deu a segurança de hoje tomar certas ações, Exato. né. Então a experiência, o fracasso, as dores, as lutas, elas não podem ser excluídas, elas têm que ser algo que não tem o poder de te ferir, de te machucar, mas tem que estar aqui: "Ó, eu vim daqui, isso me transformou nisso e agora eu posso voar e sem Exatamente. fronteiras". Washington, estamos caminhando para o nosso final. Eu realmente estou muito feliz de ter você aqui conosco. Eu acho que, né, a gente tem aquelas brincadeiras no salão, mas a gente mostra que tem a oportunidade de realmente não ver agora o cabeleireiro, mas ver o empresário que tem uma visão ampla. Então eu gostaria realmente de agradecer Não, pelo tudo seu bem. tempo. Eu sei que é uma agenda, não há 3 meses esperando esse homem, 3 meses. Eu sei que a agenda ela é apertada, mas eu quero realmente te agradecer, tá bom, por disponibilizar o seu tempo, vir aqui, o dono de salão, é um motivo de muita alegria mesmo para nós. Eu que agradeço de coração, espero que a minha história ela seja algo que te influencie, sabe, a viver os seus sonhos, também os sonhos de Deus pra você, e que te impulsione a não ter medo, sabe, porque o medo, como o Bruno falou, é a única coisa que vai te travar. Como eu te falei, eu tinha tudo pra dar errado, nasci na comunidade, me criei numa realidade da qual tudo poderia ter me levado para o mal, mas eu decidi ser algo diferenciado na onde eu estava. E é onde eu estou chegando, estou conquistando mais. Então que isso sirva de lição e que te impulsione a vivenciar o melhor que você pode ter nesse mundo. Então isso aí, eu acho, muito obrigado, Eu que tá bom? agradeço. E esse foi o nosso dono de salão. Saiba que aqui pode ser o seu local onde você pode contar a sua história. Dono de salão é um lugar onde a gente conversa sobre histórias reais, para que você saiba que não está sozinho. Então, eu já vou pedir para você seguir aqui, se inscrever no nosso canal, curtir e enviar para aquele profissional que de repente está precisando ouvir histórias como do Washington. E quem sabe você é o meu próximo convidado. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Arrasou.